Excelente tarde! Fala, minha galera do YouTube! Excelente tarde, excelente tarde, excelente tarde! Aula importantíssima, aula de direito constitucional, tema direitos sociais. Lembrando que os direitos sociais estão dentro de um núcleo base. Esse núcleo base envolve o cenário dos direitos fundamentais. Então é crucial, é fundamental que você entenda em detalhes tudo que a gente vai falar aqui, não só nos aspectos constitucionais, mas sobretudo naqueles aspectos doutrinários que acabam sendo muito cobrados em provas relativas à parte de direitos fundamentais, sobretudo no tocante aos direitos sociais. Então vamos já trazer aí, eu deixei para você já a linha do tema, subtema, e vamos combinar já o seguinte, tá? Enquanto eu estiver efetuando o cenário da aula, eu não vou tirar dúvidas, eu não vou estar falando diretamente aqui com vocês, tá certo? Justamente para a gente estabelecer algo mais sequenciado. Sobretudo, a gente tem feito essas aulas no período da tarde, então, se a gente consegue ir direto ao ponto, isso facilita para que você consiga enxergar todo o cenário da aula, tá certo? Então, excelente tarde a todos. Beijo para todo mundo que está aqui. E, de repente, se você tiver alguma dúvida específica, manda para mim diretamente no número que eu vou disponibilizar aqui. Então, vamos sempre trazer o seguinte: a gente precisa começar sempre falando qual é a metodologia. Então, método AV4.4. Disciplina Direito Constitucional. Tema, a gente vai falar dos direitos sociais. Lembrando que se eu quiser fazer uma divisão um pouquinho mais técnica, eu posso colocar direitos fundamentais e aí o subtema direitos sociais. Eu vou deixar aqui já o meu WhatsApp, tá certo? Porque eventuais dúvidas que você possa ter, você vai poder tirar nesse WhatsApp. Prof. Alan Vinícius é o 7199381 1035. Ah, professor, mas eu sou mentorado, eu tenho acompanhamento individual, então eu posso mandar no número da mentoria? Pode, não só pode, como deve. Se você é mentorado ou mentorada, manda no número especial que você tem, tá certo? Beleza? E vamos iniciar de logo com a questão de número um, para a gente já não perder tempo. Vamos visualizar aqui o que é que já aparece na questão de número um, tá? É fundamental você visualizar tudo que vem por aí. E a questão de número um é uma questão bem legal para você visualizar justamente como que a prova pode lhe cobrar algo que eu chamo de algo fora da caixinha. E quando eu digo isso, olha o que eu estou falando para você. Eu pego uma questão como essa e olha o tamanho da questão. Ela já assusta pelo tamanho dela. E a questão traz assim: os direitos fundamentais possuem diferentes dimensões históricas, refletindo transformações sociais e políticas ocorridas ao longo do constitucionalismo moderno. Nesse contexto, os direitos sociais relacionam-se à busca da igualdade material e exigem, em regra, uma atuação positiva do Estado. A gente precisa entender isso numa linha doutrinária, como é que isso pode ser abordado numa prova, para que você não perca uma questão. Então, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Então, a gente precisa entender alguns requisitos para que a gente consiga matar a questão, para que a gente consiga elucidar o cenário da questão. Então, nessa linha dos pré-requisitos, o que é que eu preciso que você enxergue? O que é fundamental que esteja na sua cabeça? Você entender, por exemplo, que nós tínhamos um momento de Estado absolutista. Em um Estado absolutista, nós tínhamos uma figura como figura principal. E que figura principal era essa, professor Alain? Era a figura do monarca, era a figura do rei. Então, o rei, ele era o centro do poder. O rei, à época, ele se traduzia numa ideia
de direito. Presta atenção, gente. Porque se a questão cobra algo mais histórico, você perde a questão por não saber. Então, à época vigorava um direito divino dos reis. Então, como vigorava a ideia de um direito divino, esse rei, presta atenção, esse rei era a representação de Deus na Terra. Isso é tão interessante do ponto de vista histórico que os demais indivíduos, eles não eram considerados à época cidadãos. Eles eram submissos a este rei. Então, os indivíduos a esta época, eles eram chamados de súditos. Então, essa relação aqui não era uma relação igual. Então, o que é que acontecia? Como nós tínhamos uma relação, inclusive hierarquizada do ponto de vista social, o que é que acontecia aqui? Esse rei, ele tinha uma alta concentração de poderes. Inclusive, é depois desse momento, durante a Era das Revoluções, sobretudo a Revolução Francesa, que vem o cenário do princípio da separação dos poderes, justamente para limitar esse poder do governante. Beleza, até aí, gente? Certinho? Massa. Então, olha que interessante. Então, com a derrocada desse Estado absolutista, com a queda do Estado absolutista, o que é que acontece? Então, ó, existe uma ruptura da ordem constitucional, e com essa ruptura vai surgir a era clássica, que é justamente esse momento de surgimento do constitucionalismo de uma forma mais profunda. Então, o que é que eu tenho aqui? Após a derrocada do Estado absolutista, vai surgir um modelo de Estado chamado de Estado de Direito. E nesse Estado de Direito, que hoje, inclusive, é um Estado democrático de direito, nós temos o respeito aos direitos fundamentais. Então, quando eu penso nesse Estado de Direito, principalmente em seu surgimento, isso vai nos remeter a direitos fundamentais que a gente vai chamar aqui de direitos fundamentais de primeira dimensão. E nesse primeiro momento, esses direitos fundamentais de primeira geração ou de primeira dimensão, o que é que ele traduz? Qual é a ideia que ele passa? Que o objetivo era se afastar da opressão do governante. Porque o primeiro Estado ele era extremamente interventor. Então, aqui eu estou diante da exigência de prestações negativas do Estado. O que são prestações negativas, professor? Negativas, pessoal, significa situações do Estado não atuar. Por isso, negativas, não atuação. Aqui, nesses direitos de primeira dimensão, aparecem como regra os direitos políticos e os direitos civis. Direitos políticos e direitos civis. E aí não tem como errar. Direitos de primeira dimensão, direitos políticos. Você vai guardar assim. Perfeito? Só que o que é que começou a acontecer? O Estado ele passou a não intervir, ou intervir pelo menos muito pouco, nas relações sociais. E como o Estado passou a intervir, passou a atuar muito pouco nessas relações, isso começou a gerar. Qual foi a consequência disso? No campo das relações econômicas e sociais. As consequências foi uma grande desigualdade social. Então, nesse momento, começou a existir um movimento
para que essa desigualdade social ela fosse suprimida. Então, com isso, essa busca por igualdade real, não só igualdade no papel, porque se fala assim, todos são iguais perante a lei, isso vem lá na primeira dimensão. Mas na prática, a gente não tem um sistema de igualdade e equidade. A igualdade que a gente diferencia, a igualdade perante a lei, a gente chama de igualdade formal. E existe uma diferença para a igualdade material, que é a igualdade de verdade, que é a igualdade no campo prático. Então, essa busca por igualdade real, essa igualdade real a gente vai chamar de igualdade material, vai fazer surgir um novo modelo de Estado, que inclusive é conhecido como welfare state, que é o Estado de bem-estar social, ao invés de ser esse Estado liberal, porque se a gente estivesse falando no campo da economia, a gente estaria falando do Estado liberal. Aqui a gente está falando especificamente do estado de bem-estar social. E esse estado de bem-estar social vai gerar, galera, não perde a questão, vai gerar uma segunda dimensão de direitos. Então, quando eu falo dos direitos fundamentais de segunda geração ou de segunda dimensão, é porque geração dá a entender que a primeira acaba. Por isso que não é melhor falar em geração, mas sim em dimensão. Esses direitos sociais de segunda dimensão, o que é que eles têm de diferente? Exigência de prestações positivas do Estado. O que é positiva? É no sentido de bom? Positiva é no sentido de fazer, do Estado atuar. E aqui vai gerar quais tipos de direitos? Direitos sociais, econômicos e culturais. Não tem como errar, hein? Primeira, político primeira. Político primeira. Sociais segunda. Não dá para errar isso. Sociais segunda. Então, os direitos fundamentais de primeira dimensão relacionam-se predominantemente à intervenção estatal? Não. Porque se é prestação negativa, é não intervenção. Não é intervenção, é não intervenção. Essa é a ideia quando se pensa em prestações negativas. É justamente um cenário do Estado não atuar. Aí se fala, ó, na ordem econômica e social, exigindo prestações materiais positivas. Esse é o de segunda. Os direitos fundamentais de segunda possuem como característica a abstenção estatal, é justamente o contrário. O de segunda não é abstenção, é sim intervenção. Voltando-se à proteção das liberdades públicas clássicas. Aí é o de primeira. Existe uma inversão aí na questão. C. Os direitos fundamentais de primeira dimensão vinculam-se a liberdades negativas, é o não atuar. Perfeito. É a linha de liberdades negativas. É um cenário de liberdades negativas. Exato. Vou só apagar aqui. Então, primeira, liberdades negativas. Enquanto os direitos fundamentais de segunda associam a busca de igualdade material, que é essa igualdade real que eu falei aqui para vocês, mediante prestações positivas. Ó, prestações positivas, a resposta, de fato, é a letra C. Vamos ver os erros da D e da E. Letra D. Os direitos fundamentais de segunda dimensão correspondem exclusivamente aos direitos difusos e coletivos. Não, você vai lembrar assim, ó, difuso e coletivo é o direito de todos. Direitos de todos são direitos fundamentais
de terceira dimensão. Aí a gente vai pensar, por exemplo, no meio ambiente. A gente vai pensar, por exemplo, na linha do consumidor, que aí já, ó, é coletiva, é terceira. E os direitos fundamentais de primeira e segunda possuem natureza idêntica, não exatamente o oposto, inclusive. Então a natureza não é idêntica. E não existindo distinção quanto à atuação positiva ou negativa do Estado, é exatamente o contrário, existe. Então a primeira questão, a resposta é a letra C. Beleza, galera? Se tiver dúvida, manda no WhatsApp, hein? Vamos! Vamos para a questão de número 2. Questão de número 2. Isso aí, galera. Lembrando que a gente tem algumas regras aqui no, na nossa aula de quarta-feira. Concurseiro profissional, concurseiro de verdade, concurseiro, aluno, estudante do professor Alain, quer que já chega curtindo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Lembrando que para a reprise ficar disponível, o número de curtidas precisará ser igual ao número de presentes, bem como o número de inscritos, bem como aqueles que ativam as notificações. Tá certo? Beleza? Massa? Perfeito. Então vamos embora, vamos embora. Vamos de logo aí para a questão de número 2. Chegando aí na questão de número 2, o que é fundamental em termos de entendimento? Quando eu pego a questão de número 2, o que a gente precisa saber? A gente precisa visualizar o cenário de identificação dos direitos sociais. Só que note que o estilo da questão 1 mudou em relação ao estilo da questão 2. O estilo da questão 1 veio de uma forma, a questão 2 está vindo de uma outra forma. Olha só, durante a audiência pública, realizada perante comissão legislativa, determinado parlamentar afirmou que o direito ao transporte não integra o rol dos direitos sociais, sustentando que a Constituição limita-se a prever como direitos sociais apenas educação, saúde, trabalho, previdência social e assistência aos desamparados. Diante da divergência instaurada, foi solicitada a manifestação da assessoria jurídica da comissão acerca do tema. À luz da Constituição de 88, assinale a alternativa correta. Olha só, gente, olha só esse tipo de questão. Aqui o primeiro passo que eu preciso que você saiba é em qual local os direitos sociais estão previstos. Então, essa questão, ela está falando sobre os direitos sociais em sua identificação. Falando dos direitos sociais em sua identificação. E essa identificação para acontecer, você vai raciocinar sempre a linha do artigo 6º da Constituição. Então tem que estar muito claro na sua cabeça a existência do artigo 6º da Constituição Federal de 1988. A partir desta análise, o que a gente precisa fazer? Gente, nesse momento, entenda isso. Você precisa ter a Constituição. Não adianta aqui eu dizer, ó, siga dessa forma. Ó, dessa forma é importante. Ó, visual... Você precisa ter a Constituição. Tem uma hora que não tem jeito. Você queira ou você não queira, ter a Constituição é um processo fundamental. Você precisa ter a Constituição. Então, quando eu pego aqui, ó, para lhe mostrar o cenário da Constituição, é fundamental
que você veja a existência da Constituição. Tá certo? Aqui é a Constituição organizada aí pelo professor Alain. Então já se liga nisso, tá certo? Quando você pega a Constituição, você precisa ter ela. Então, ó, quando a gente pega aqui, ó, a questão, a gente olha ó, e procura o artigo 6º. Então, ó, artigo 6º, ó ele aqui. O que é que você tem que fazer? Você precisa sublinhar ele, ó. Opa, vou adicionar um comentário. Então, Alan, aqui está o quê? A identificação dos direitos sociais. Se você está numa versão digital, você vai fazer dessa forma. Se você está numa versão impressa, que tem muita gente aí que está aqui, com certeza tem a Constituição de forma impressa. Escreve nela. Aqui, olha essa Constituição que eu organizo. Eu deixo esse espaço aqui para você escrever na Constituição. Escrever é fundamental. Então, galera, aí, ó, já se liga, minha equipe, Matheus, coloca, por favor, no chat os links da Constituição. Constituição impressa e Constituição digital para quem quiser adquirir. Lembrando sempre que quem faz aquisição nas aulas, aqui ao longo das aulas do YouTube, tem uma condição sempre diferenciada. Tá certo? Matheus já vai colocar aqui, você vai clicar, já vai ser direcionado para a loja virtual da CERT e lá você vai poder adquirir. A digital já fica disponível de imediato, tá? De logo, de imediato. Se você quiser a versão impressa, você precisa pegar lá na série do Acerte, que fica aqui em Salvador, no Iguatemi. Tá bom? Beleza? Massa. Então, show de bola. Então, eu vou fazer o que agora? Opa, então eu preciso desta informação aqui. Eu preciso desse item aqui. Então, vamos lá, vamos levar isso lá para o nosso quadro esquemático. Então, quando a gente pensa no quadro esquemático, aqui está o delineamento. A gente vai colocar aqui pequenininho. A redação aí dada pela Emenda Constitucional 90 de 2015. Pequenininho, aqui no cantinho. Mas você já sabe que eu estou falando do artigo, da redação do artigo 6º da Constituição. E essa redação ela vai precisar estar na sua cabeça. E aí a gente vai pegar isso e vai fazer a identificação do dispositivo. Então, nesse processo de identificação, a gente precisa saber quais são, professor, esses direitos sociais. Você vai gravar assim, ó. Vou lhe trazer uma manha para você guardar, hein? Um macete. Então você vai lembrar assim, ó. Presta atenção, quais são, ó? 1, 2, 3, 4, 5 de um lado. Quais são os 5? Aí. Então a gente tem, vamos lá, saúde. Além de saúde, educação. Além de saúde, de educação, a gente tem moradia, a gente tem alimentação, a gente tem segurança. Do outro lado, ó, a mesma coisa, vai colocar ó, mais 5. Do lado de cá, a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar trabalho. Depois do trabalho vem o lazer. Depois vem, ao final, né, o descanso total, que é a previdência social, assim como nas situações de enfermidade. Nós temos a proteção à maternidade e à infância. E nós temos ainda a assistência
aos desamparados. O cuidado que você tem que ter, que houve uma introdução posterior do direito social ao transporte, que veio com a emenda constitucional 90 de 2015. Então, esses são os direitos sociais. Aí você vai lembrar do seguinte macete assim, ó, Edu mora ali. Por que você vai lembrar que Edu mora ali? Para você lembrar que é educação, moradia e alimentação. Você vai lembrar assim agora, ó, que Saul trabalha lá. E por que a brincadeira? Para você lembrar que é saúde, trabalho e lazer. Ah, não, lazer não tem acento, ok, mas você precisa gravar. É só para formar palavra, gente. E você vai lembrar que Assis prossegue, vai estar escrito, lógico, errado. Preso. Assis prossegue preso. Para você lembrar que é o quê? Assistência aos desamparados, proteção, maternidade e infância, segurança e previdência social. Aí você vai perguntar, mas Saul não trabalha lá? É, Saul trabalha lá. Aí você vai lembrar que a profissão de Saul não vai ficar muito bonitinho não, viu? Mas você vai lembrar, ó, é caminhoneiro, misericórdia. Você vê que ia morrer de fome se fosse desenhar, viu? Bota um ônibus aí, alguma coisa, é o farol, né? Pronto, para você lembrar o quê? Do meu carrinho aí, vai lembrar, ó, do direito social ao transporte, caneta brega no cérebro, para não perder a questão. Beleza? Então, com essa brincadeira, você vai lembrar o quê? O direito social ao transporte não possui natureza de direito social. Ele está trazendo isso porque foi introduzido posteriormente. Então, tem que tomar cuidado. Possui sendo tratado constitucionalmente apenas como serviço público. Não. O direito ao transporte foi inserido expressamente no rol pela emenda constitucional número 90. É exatamente isso. Foi o que eu te falei agora há pouco. Ele veio com a emenda constitucional número 90 de 2015, tá certo? O direito ao transporte decorre implicitamente do direito de locomoção, não é implicitamente, está expresso na Constituição, está dizendo inexistindo previsão expressa. D. O direito ao transporte foi incorporado ao texto constitucional. Olha só, originário da Constituição de 88. Não, não foi originário. Veio por emenda constitucional. E o direito ao transporte foi incluído no rol de direitos sociais pela emenda 114. Não foi a emenda 114. A emenda 114 a gente vai falar na questão 3. Ela colocou o direito à renda básica familiar a partir da transferência permanente de renda. Isso veio especificamente para positivar o processo de benefícios assistenciais àqueles que estão, de fato, numa linha de desamparo. Perfeito? Ou seja, aquelas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade social. Então, a questão de número 2, a resposta é a letra B. Perfeito, gente? Bom, o que eu quero te mostrar agora é algo bem interessante, que é exatamente o seguinte: eu preciso que você visualize, eu preciso que você enxergue que o processo de estudar por questões comentadas vai te levar para um outro patamar. Todo mundo que está aqui, eu vou ler isso depois no chat, mas eu queria muito que você escrevesse aqui, que eu faço questão de ler cada comentário depois. Coloque aqui para mim no chat se faz diferença na sua vida ter acesso a questões comentadas. Sim ou não? Tem muita gente aqui que tem os meus materiais de questões comentadas. Então eu já queria até falar sobre isso. Alguns materiais ainda não foram entregues porque eu fiz uma transformação da metodologia. E por que isso? Porque as bancas cada vez mais elas estão mais rebuscadas. Elas estão trazendo questões cada vez mais inteligentes. E o meu processo metodológico precisa acompanhar isso. Então, eu modifiquei esse processo, tá, para trazer cenários ainda mais assertivos, exatamente de acordo com as bancas. Então, neste processo,
Eu estava num processo, nesse um mês, eu vi que eu não lancei novos materiais, justamente porque eu estava num processo de pesquisa desse cenário. E a partir disso, o que é que nós estamos fazendo? Eu estou lançando agora um novo material de questões comentadas. Esse material de questões comentadas é o material de direitos sociais, só que diferente daquele prazo, né, que eu só estava trazendo para um mês subsequente, já vai estar pronto na próxima semana. Na próxima semana, na próxima quinta-feira, no dia 28, já vai estar disponível para você no próprio, na própria plataforma do Acerte, se você optar pela versão digital, ou especificamente para retirada lá no Acerte, se você optar pela linha impressa. Ah, professor, e os outros, houve uma adaptação desse cronograma. Na medida que estiver pronto, eu vou estar avisando para vocês aí ao longo das próximas semanas, tá certo? Mas esses comentários, eles estão cada vez mais ligados à minha característica de ensinar. Por quê? Porque vocês têm falado muito que a forma que eu faço aqui no YouTube tem ajudado muito vocês. Então, como isso tem ocorrido, olha a maneira legal que eu trouxe, sobretudo nesse novo momento, nessa nova linha. Então, eu vou trazer aqui, ó, só para você visualizar, os direitos sociais, por exemplo, ele já está na fase de revisão final. Isso é que é bacana, de você já visualizar algo que está praticamente pronto, tá? Então, é isso que eu quero que você enxergue. Olha só o material de direitos sociais. Olha que material, olha como ele está bacana. Então, aqui vão ter sempre o cenário das questões, para quem não conhece ainda o material. Vão ter sempre as questões. Então, questão um, questão 2, sempre o estilo da banca, questão inédita, porque é questão criada pelo professor Alan Vinícius, no estilo da banca. Estilo CESP, que é um estilo afirmativo, estilo FGV, que é um estilo interpretativo, e o estilo FCC, que é um estilo conceitual. Isso vai estar dividido sempre em blocos temáticos. Como assim? A ideia, isso também é uma inovação. Em todo o meu processo de aula, existe uma linha de divisão pedagógica de assuntos que são mais importantes e assuntos que são menos importantes. A distribuição das questões está subdividida de forma proporcional no nível de importância das questões. Ou seja, se a subtemática tem mais importância, tem mais questões e tem mais profundidade. Se tem menos importância, tem menos questões. Tá? Então, sempre vão ter as questões. Logo após, vão existir os comentários. Olha só. Então, por exemplo, vou trazer uma questão do que a gente falou agora. Os direitos sociais, enquanto direitos fundamentais de segunda dimensão, vinculam-se predominantemente à ideia de igualdade material e exigem, em regra, atuação positiva do Estado, voltada à concretização de condições mínimas de existência digna. Isso está certo. E aí você vai precisar entender isso. Então, existe um recurso didático. Então, direitos sociais a direitos fundamentais de segunda dimensão. A segunda dimensão traz igualdade material. A igualdade material tem a ver o quê? Com prestações positivas do Estado. E os direitos sociais ainda a concretização da dignidade da pessoa humana. Ou seja, aqui ele está inteiramente atrelado ao meu processo de linguagem. Essa é a ideia. Tá? Então, direitos sociais exigem atuação estatal voltada à redução das desigualdades sociais. O erro clássico, qual é? Eu acrescentei isso não tinha essa regra estratégica. Afirmar que direitos sociais se relacionam predominantemente a abstenções estatais. Mnemônico, segundo é Estado agindo. Aqui o quadro flash ele já existia, bem legal, bem estruturado. Os comentários estratégicos, eu ampliei a parte dos itálicos e ampliei o formato para trazer outros pontos. Por exemplo, a gente não falou aqui hoje sobre mínima existencial. O que é isso? Mínima existencial é porque para você atender uma vida digna, as pessoas precisam ter as condições básicas mínimas. Então, isso acontece muito, uma relação entre mínima existencial e reserva do possível, certo? Tem que prestar o mínimo, mas o Estado não tem dinheiro. E aí, faz o quê? Faz, não faz? Como é que é esse processo? É exatamente sobre isso, essa abordagem mais profunda que é feita aqui. Então, quando eu falo na análise da assertiva, olha que bacana.
Os direitos sociais são direitos de segunda, relacionam-se à igualdade material, ou seja, isso é o que está escrito lá. Exige predominantemente atuação positiva e buscam concretizar condições mínimas. Esses quatro itens, para que a assertiva estar certa, os quatro precisam estar certos. Estão certos ou não estão certos? Alan, todos estão. Então a assertiva está certa. Alan, e se for um cenário especificamente relacionado a questão de múltipla escolha? Quando é questão de múltipla escolha, essa questão está maravilhosa, inclusive, relacionada a essa parte de dignidade da pessoa humana. Ah, olha só, em determinada ação coletiva proposta por ação civil pública, discutiu-se a insuficiência de políticas públicas voltada à concretização de direitos sociais em comunidades marcadas por elevada vulnerabilidade econômica. Aí vem a questão: os direitos sociais relacionam-se predominantemente a deveres negativos do Estado. Você acabou de aprender comigo. Sociais é positivo. O mínimo existencial elimina integralmente. E o que é esse mínimo existencial? Eu já expliquei isso na questão anterior. Então você vai para o comentário da posterior sabendo. Isso lhe coloca num outro patamar. E eu faço os comentários aqui, o gabarito. Depois vem a fórmula estratégica, a regra estratégica, a explicação, o comentário e a análise das alternativas. A análise das alternativas eu faço uma por uma. Uma por uma. Uma por uma. Uma por uma. É exatamente sobre isso. É isso que você precisa enxergar. É você ter a oportunidade de saber exatamente o porquê que uma alternativa está certa ou está errada. Perfeito? Então, é fundamental, é crucial você entender este formato, entender este modelo. Isso lhe leva para um outro nível, isso lhe leva para um outro patamar. Então você vai saber a correta, vai saber a incorreta, sempre dessa forma. Então agora eu quero conversar com aqueles estudantes que querem ir para o próximo nível. Como assim, professor, ir para o próximo nível? Porque algumas pessoas aqui não vão, de fato, aprofundar o conhecimento, vai ficar com o conhecimento que tem apenas na aula que está aqui. Só que algumas pessoas que, de fato, têm a aprovação como uma prioridade, porque a gente está falando aqui sobre prioridade agora. Ah, professor, mas é porque existem muitos materiais que eu preciso adquirir. Bacana. Só que o que que você quer? Se a aprovação for uma prioridade para você, você vai conseguir arrumar uma maneira disso se tornar uma realidade. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai privilegiar aqueles que são comprometidos, tá? Então, de novo, a gente está falando de um pré-lançamento, porque a data de entrega vai ser na próxima semana, no dia 28, tá? Data de entrega no dia 28 vai estar lá no final do dia, disponível na sua plataforma. Então, data de entrega no dia 28, tá? E o que que eu preciso saber aqui? Primeiro, que a gente está falando de duas versões. A gente está falando de materiais na versão digital, que você vai ter acesso no portal do Acerte. Então, versão digital é uma versão, e a versão impressa é uma outra versão, tá? Nós temos a versão digital e nós temos a versão impressa. Por que que você está colocando duas vezes, professor? Porque na versão digital nós temos especificamente qual cenário, qual enredo. A versão digital você pode adquirir o combo. O combo envolve o quê? Sempre o QC, que é questões comentadas, mais o resumo. Então, pode ser questões comentadas mais resumo. Isso vale tanto para a impressa, isso vale tanto para a versão impressa, quanto para a versão digital. Então, você pode adquirir a versão combo ou pode adquirir apenas as questões comentadas. Neste caso, é sem resumo. Eu não recomendo muito que você tenha acesso sem o resumo, porque o resumo é o que permite que você possa relembrar, fazer uma revisão
no momento aí da semana da prova, por exemplo. E sempre existem três valores, tá? Existe o valor, Matheus já pode colocar disponível aí a versão impressa e a versão digital no chat. Quem fizer aquisição agora vai pegar o valor de pré-lançamento. Lembrando que agora, como a entrega vai ser mais rápida, você vai perder essa oportunidade logo, tá certo? Então, existe um valor de pós-lançamento, existe um valor de pós-lançamento, existe um valor de lançamento e existe um valor de pré-lançamento. Aqueles que são comprometidos já estão adquirindo. Parabéns para aqueles que estão falando aqui no chat, tá? No chat privado. Parabéns, parabéns mesmo. Parabéns, parabéns. Isso significa que a aprovação é uma prioridade para você, que você não esperou nem eu colocar aqui o valor, você já foi lá e fez a aquisição. Parabéns. Então, a versão digital, qual é o valor pós-lançamento? Vai ser um investimento de R$ 75. Se você fizer aquisição no lançamento, vai ser 57. Mas se você fizer aquisição hoje, vai ser, ó, no valor de R$ 39. Então, se você fizer aquisição nesse momento, 39. Se for apenas as questões sem o resumo, então vai ser 57 no pós, no lançamento 39, e se você fizer aquisição nesse momento, 24. Nesse momento, 24. Valores de pós-lançamento agora de forma impressa. Combo vai ser 93, tá? É o hoje vai ser 93. 75 no lançamento. Mas se você fizer aquisição hoje, nesse momento, 57. Então, nesse momento, 57. A versão impressa, valor de pós-lançamento, 75. Só que sem o resumo. Valor de lançamento, 57. Parabéns, parabéns, parabéns aos adquirentes. E 39 aqui. Então, isso aqui, galera, é menos do que uma pizza. Isso aqui vai mudar a sua jornada. Isso aqui vai lhe levar para o outro patamar, porque é algo que você vai aprender e você vai guardar de conhecimento. Lembra que o conhecimento que você tem hoje é um conhecimento que você veio acumulando ao longo do tempo. E enquanto você deixa passar as oportunidades, primeiro você vai investir muito mais, vai investir quase o dobro depois. Então, nesse momento, é para você dizer assim, ó, caramba, que presente, que oportunidade. Então, massa, massa, massa. Aqueles que se sentiram já à vontade de falar, que não quiser falar só no privado, quiser falar aí no chat, já pode dizer, já tenho a minha, já tenho a minha, já tenho a minha. Massa, 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 massa. Show de bola. É isso aí. Parabéns, parabéns, parabéns. Vamos nessa. Então, a partir disso, vamos para a próxima questão? Vamos trazer logo aqui a questão de número 3. Matheus, vai colocando no chat, tá certo? Que eventualmente quem não conseguiu pegar o link já consegue fazer a aquisição aí nesse momento, tá certo? Beleza? Massa. Trazendo aí a questão de número 3, vamos analisar o que é que ela nos traz. Ela traz as situações dos brasileiros que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Esse direito, ele veio com a emenda constitucional 114 de 2021. Olha só, em razão do agravamento das desigualdades sociais, determinado estado da federação instituiu o Programa Temporário de Auxílio Financeiro destinado a famílias em situação de extrema pobreza. Durante o debate parlamentar sobre a constitucionalidade da medida, discutiu-se a previsão constitucional relacionada à renda básica familiar. Considerando as disposições da Constituição de 88, assinale a alternativa correta.
O que que eu preciso que você entenda? Primeiro, a gente está falando do quê? A gente está falando de um direito que está previsto no artigo 6º, parágrafo único da Constituição Federal de 1988. Gente, eu não vou ficar falando toda hora para você fazer aquisição da Constituição. Eu já te falei isso algumas vezes. Não adianta a gente, mais uma vez, frisar algo que você precisa fazer. Você já sabe o que precisa fazer, mas se você não coloca em prática, não adianta. Então tá. Então a gente está falando do artigo 6º, e esse artigo 6º, ele vai trazer um parágrafo único. Esse artigo 6º, parágrafo único, vou colocar ele aqui pequenininho, como você já sabe. Artigo a gente coloca pequeno, para você já saber onde é que ele está. Beleza, professor? Entendi que existe um direito previsto nesse artigo 6º, parágrafo único. Mas eu ainda não entendi do que se trata. Ele se trata do direito a uma renda básica familiar. O direito a uma renda básica familiar é uma concessão, é um benefício assistencial trazida pela Constituição Federal. Então, primeiro, quem é o destinatário? São brasileiros. Então, ele fala todo brasileiro. Então, brasileiros em situação de vulnerabilidade social. Então, existe um direito a uma renda básica familiar para brasileiros em situação de vulnerabilidade social. E esse direito a uma renda básica, ela é garantida por quem? Ela é garantida pelo poder público em programa, preciso que você saiba como, em programa permanente de transferência de renda. Programa permanente de transferência de renda. Aí você vai pensar nos programas assistenciais, né? Que a depender do governo, o nome ele vai mudando. Nós já tivemos vários exemplos, Bolsa Escola, Bolsa Família, Auxílio Brasil, nós já tivemos várias circunstâncias. Apenas precisa entender do que eu estou falando, tá? Cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei. Então, requisitos, importante trazer isso, requisitos, a previsão deles não está na Constituição. A Constituição só prevê o programa, mas os requisitos para enquadramento como situação de vulnerabilidade social, por exemplo, o que é uma renda básica familiar, por exemplo, está em lei, tá? E lógico que deve ser observada a linha sempre de que o Estado tem como pagar todo esse cenário, tem como custear tudo isso. Por isso, devem ser observadas as legislações. Deve ser observada a legislação fiscal e orçamentária, inclusive para a obediência às regras. Dito isso, a gente consegue resolver a questão. Por isso, questão comentada faz tanta diferença, gente. Note que você tem um cenário. E com esse cenário posto, você fala: caramba, dessa forma que esse professor ensina, eu aprendo. Claro, porque é feito um processo técnico. Vem novidade por aí ainda em 2026. E 2026 é um ano maravilhoso. Mas eu não posso falar ainda, estou falando dessas evoluções aos poucos, na medida que a gente vai evoluindo, eu venho trazendo para vocês. Então, olha só, a Constituição Federal assegura a renda básica familiar apenas para brasileiros naturalizados. Não, gente,
Está muito claro. Ele está falando todo brasileiro. Ó, 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 ó. Por isso que é importante você ter o texto. Ó, por isso que é importante você ter a Constituição. Ó, todo brasileiro. B. A previsão constitucional de renda básica familiar possui natureza meramente programática. Como assim? É só um programa previsto, não tem efetividade. Inexistindo referência expressa de dever estatal, errado. Exige. Tem uma linha expressa no parágrafo único. C. A Constituição Federal prevê que a renda básica familiar será garantida exclusivamente mediante atuação facultativa dos entes federativos, independente de previsão legal. Não, e não é facultativa, não está dizendo nada disso. E não tem esse exclusivamente. Letra D, emenda constitucional 114 de 2021, a gente viu que foi dessa emenda constitucional 114. Então é importante trazer aqui, ó, emenda constitucional para você colocar com caneta brega no cérebro de acho, no cérebro de acho. Emenda Constitucional 114 de 2021. Isso precisa estar guardado com você. Emenda Constitucional 114 de 2021. Precisa guardar isso com você. Positivou o direito à renda. Positivou e escreveu, né, no texto. Garantida pelo poder público mediante programa permanente de transferência de renda destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social. É exatamente o que está previsto aí no que eu coloquei aí ao lado, no parágrafo único do artigo 6º. E, por fim, a letra E, a Constituição condiciona o acesso à renda básica familiar exclusivamente à comprovação de desemprego involuntário. Não, gente, não tem nada relacionado a desemprego involuntário falado no texto constitucional. Não tem nada dito dessa forma. Então, qual é o requisito? É objetivo: situação de vulnerabilidade social. Com isso, nós matamos a questão de número 3. Seguindo aí, galera. Vamos fazer as questões finais. Questão de número 4. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caneta brega no cérebro de acho. Caneta brega no cérebro. Olha a questão de número 4. A questão de número 4 envolve direitos sociais trabalhistas individuais. O que é isso? O que é o direito social trabalhista individual? São aqueles que estão previstos no artigo 7º da Constituição. E a questão, ela trata de dois desses direitos. Quando você pega uma questão de prova, a questão ela pode tratar sobre qualquer um dos direitos. Então, o que que eu fiz nessa questão 4? Eu escolhi dois deles, tá? Qual foi a escolha? Primeiro, artigo 7º, inciso 2 da Constituição Federal. No artigo 7º, inciso 2, a gente está falando o quê? Eu preciso que você tenha a Constituição. Dessa vez eu vou fazer diferente, eu não vou copiar a Constituição aqui. Para que você entenda de uma vez por todas que quando você não tem a Constituição aqui, isso faz uma diferença enorme. Nós estamos falando do seguro-desemprego. Seguro-desemprego. No caso do seguro-desemprego, coloque a caneta brega grandona no cérebro. É apenas caneta brega no cérebro em caso de desemprego involuntário. De desemprego, ó, entendeu? Chega o Zoom, apareceu aqui, é Play Music, é? Não, pelo amor de Deus, não é Play Music não, Zoom. Imagine aí. Chega a ver para isso, porque eu botei. Não, não, deixa de loucura. Não, não, não. Eu tive que tirar aqui e voltar. Perfeito? Massa. Então, o desemprego, ele precisa ser um desemprego involuntário. Então, é o primeiro ponto.
É assim que você aprende. Questão comentada, galera. Questão comentada, galera. É assim que você vai para o próximo nível. Artigo 7º, inciso 15 da Constituição Federal. Aí no inciso 15, a gente já vai tratar de uma outra coisa. O inciso 15, a gente já vai tratar do descanso ou do repouso semanal remunerado. Então, quando a gente fala do repouso ou descanso semanal, semanal remunerado. O que é que eu preciso saber, professor? Precisa saber de alguma coisa? Precisa. Porque o organizador de prova ele vai fazer um bocado de pegadinha para você cair. E aí você vai precisar saber que é preferencialmente de acha aos domingos. Ele vai colocar lá que é obrigatoriamente aos domingos. Então, preferencialmente aos domingos. Ó, ó, ó. Preferencialmente aos domingos. O preferencialmente precisa estar com caneta brega, porque é ele que a banca vai fazer com que você erre. Você precisa guardar essa informação. Então vamos ver a questão. Os direitos sociais de trabalhadores urbanos e rurais asseguram repouso semanal remunerado obrigatoriamente. Olha o primeiro erro logo aqui. Não é obrigatoriamente de acha, é preferencialmente de acha aos domingos. Bem como seguro-desemprego. Então me entenda. Peraí, de acha. Assegura o repouso semanal remunerado, assegura, só não é obrigatoriamente aos domingos. Bem como assegura o seguro-desemprego. Só que não é em qualquer hipótese de desemprego do trabalhador. Então a questão até lhe deu uma colher de chá, lhe deu uma colher de chá da questão. Eu lhe dei dois erros. Se você não vê um, você tem que ver o outro. Então, o gabarito da questão de número 4, gabarito errado. Gratidão, gente, pelo carinho. Galera falando, fazendo elogio sobre a aula. Gratidão, gratidão mesmo. E gratidão não só pelo elogio, como pela confiança, né? De adquirir um material e de fazer a diferença na sua vida. Parabéns pela coragem, pela prioridade. Parabéns mesmo, tá certo? Parabéns, massa, massa, massa. Show de bola, show de bola. Boa, boa. Boa, boa, Joana, show de bola. Boa, boa, Renata, massa. É isso aí, gente. Massa, massa. Galera que tá falando aí no privado, parabéns pelas aquisições, tá? Parabéns, parabéns, Pedro. Vamos, vamos. Galera, eu tô falando cada nome para que a gente não perca aqui o fio da meada, tá certo? Beleza? Então, ó, gabarito errado. Gabarito errado. E para a gente fechar a aula de hoje com chave de ouro, vamos trazer a linha final. Quando a gente pensa na linha final, quando a gente pensa na última questão, a gente vai trazer um cenário dos direitos sociais trabalhistas agora coletivos. Porque o objetivo aqui da aula não tem como, dentro de uma hora, como a gente faz aqui, trazer todos os itens. Não, galera. Se você quer todos os itens, você precisa ter ferramentas adicionais. Ferramentas adicionais, ou você vai ter o curso do professor Alan, o curso online, ou você vai ter acesso à mentoria do professor Alan. Aliás, quem tem dificuldade de planejamento e organização, que precisa de ajuda, manda mensagem no meu número, no 71993811035, e diz assim: professor, preciso de ajuda, quero saber como é que funciona a sua mentoria. Para quem não me segue ainda no Instagram, @prof.alanvinicius, segue lá, porque diariamente eu trago dicas de concursos, eu trago informações sobre concursos. Então é importantíssimo que você esteja no meu Instagram, tanto no meu quanto do Acerte. Vai lá, Acerte Concursos e segue. Beleza? Então vamos fechar com chave de ouro? Bora! Massa, vamos fechar ou não vamos fechar com chave de ouro? Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Então, o item aqui, ele fala de um princípio chamado de princípio da unicidade sindical. Esse princípio, ele está presente
Lá no artigo 8º, inciso 2 da Constituição. Vou lhe dar uma colher de chá. Não era para eu estar dando essa colher de chá, não, mas eu vou lhe dar a colher de chá. Vou trazer de novo o item. Mas não deveria, viu? Não deveria. Porque você precisa ter a Constituição de acho. Então, ó, vou tirar aqui o inciso 1, que não me interessa agora, que trata aí da liberdade e autonomia sindical, sobretudo da autonomia. E vou deixar aqui o inciso 2. É vedada a criação de mais de um sindicato. Presta atenção. Eu não posso, quando eu falo das organizações sindicais, estou falando de sindicato, confederação, federação, e aí depende do âmbito, né? Então, organização sindical. Quando eu penso na organização sindical, eu só posso ter na mesma base territorial. Então, organização sindical vedada a criação de mais de uma na mesma base territorial. Então, eu não posso ter dois sindicatos dos bancários em Salvador. Não tem como, não pode. A Constituição veda completamente essa possibilidade. E quando eu falo desse cenário, eu preciso que você entenda que isso vale tanto para a categoria profissional, ou seja, os trabalhadores, quanto para a categoria econômica. Eu já estou falando dos empregadores. E esta base territorial, ela tem uma área mínima. Essa base territorial não pode ser inferior à área de um município. Então, eu não posso ter, por exemplo, o Sindicato das Baianas de Acarajé do Rio Vermelho, porque essa área é uma área inferior ao município. Isso não é possível. Repito, não pode ser Sindicato das Baianas de Acarajé de Itapuã, Sindicato das Baianas de Acarajé do Rio Vermelho, não pode, de Amaralinda, não pode. Tem que ser Sindicato das Baianas de Acarajé de Salvador, no mínimo. Ah, mas pode ser Salvador e Lauro de Freitas? Pode. Aí eu não posso ter um outro também para Lauro de Freitas, que o mínimo é um município. E não pode ter mais de um na mesma base. Então, à luz da Constituição, o princípio da unicidade sindical impede a criação de mais de um sindicato representativo da mesma categoria profissional e econômica na mesma base territorial. Então, impede, unicidade impede, a qual não poderá ser inferior à área de um município. Não poderá ser inferior à área de um município. Cuidado, que a pegadinha é trocar município por estado, tá certo? Mas aqui não houve esta pegadinha. Então, a questão de número 5, gabarito ó, certo. Gabarito certo. Com isso, nós fechamos com chave de ouro mais uma grande aula. Lembrando que para a aula ficar disponível, vocês precisam aí ter esse tempinho para cumprir o requisito. Todo mundo que esteve aqui presente, efetuar a inscrição no canal, ativar as notificações e deixar o seu joinha, o seu like. Assim, você estará se ajudando e principalmente ainda possibilitando que esse material esteja disponível para que você utilize em outros momentos. Grande abraço! Tamo juntos, rumo à sua aprovação. Até a próxima quarta-feira. Lembrando que no dia 1º e 2 de junho nós teremos evento ao vivo na sede do Acerte Concursos. Mais um grande aulão, aulão maravilhoso, para que a gente possa, de fato, ter todo esse contato, toda essa energia relacionada a mais um grande ponto, a mais uma temática que pode ser do direito constitucional ou do direito administrativo. Grande abraço, fui, até a próxima quarta-feira, impreterivelmente, às 15 horas. Valeu, gente! Grande abraço!